Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um teu, nosso, meu, de todos nós. Arquitetos é o seu programa. Eu hoje faço-lhe o convite para mais uma edição fabulosa e dessa, mais uma vez, estamos de parabéns. Vamos completar o 10º programa, né? Da segunda temporada, estamos quase a fechar a temporada. E claro, para nós é sempre uma honra, estamos de parabéns, a nossa equipa sempre aqui pronta, atenta a darem o seu melhor, os nossos convidados sempre do mais alto nível, da mais altíssima qualidade e muito diversificados, como já nos conhecem. Nós temos tido aqui arquitetos, engenheiros, técnicos da construção civil, estudantes, enfim, procuramos sempre ter aqui uma diversidade de convidados. Num dos programas, inclusive, tivemos aqui um gestor público, portanto, aqui é um lugar de convergência de ideias, de pontos de vistas, de troca, uma conversa animada e, como já sabem, falamos sempre sobre construção civil, arquitetura, ordenamento do território, design, enfim, tudo aquilo que conflui para a concessão de espaços organizados, é preciso frisar, espaços organizados, né? E nós vamos do urbanismo até a própria edificação, ao interior dos edifícios também. Então, seja bem-vindo. Vamos estar aqui por mais ou menos uma hora. Eu sou a arquiteta Jamila Kassoma e é sempre um prazer estar com vocês. Hoje trago um convidado que é internacional, eu preciso salvaguardar. Premiado, é jovem, é premiado, é talentoso e certamente vai nos fazer aqui uma conversa muito interessante, quer para os arquitetos sêniores, os mais jovens, vai abordar um bocadinho aquilo que tem sido o seu trabalho de pesquisa, muito, muito, muito interessante. Então, fiquem aí conosco e certamente vai ser uma aula e certamente será também um programa de motivação também para todos os arquitetos, né? Bem, eu faço uma companhia do arquiteto Akitofel Mananga. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter-te aqui. É todo meu. Jovem, talentoso e a fazer aí um percurso brilhante, né? Muito brilhante. Eu vou pedir ao Akitofel para se apresentar, né? Falar um bocadinho do seu percurso e responder à pergunta de milhões, que é o que foi fazer arquitetura? Por que escolheu essa profissão? Né? Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a todos os telespectadores e também agradeço à arquiteta pelo convite. Na verdade, é uma grande honra poder estar aqui. É como se fosse estar de volta a casa, até porque já passei no mesmo ateliê, né, Ateliê Top, que foi uma honra, e dizer o porquê que me levou a escolher arquitetura. Bem, na verdade eu sempre tive aquela queda por design, artes plásticas desde criança, mas não, para ser sincero, eu não sabia ou não conhecia esta palavra arquitetura. Até que um belo dia, me lembro como se fosse ontem, na 7ª classe, a minha professora de laboral, sim, se a mente não me falha agora, ela olhou para os meus desenhos e olhou para o meu traço, ela disse para mim: tu serás um arquiteto. Foi a Profetizou logo. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela palavra e eu fiquei, ok, eu não sei o que é, mas isso faz sentido para mim, então é isto que eu vou ser. E a partir daí sempre investi nesse sentido. E graças a Deus os meus pais sempre me apoiaram, a família toda sempre apoiou, porque não te deram de maluco, né? Não me deram de maluco, graças a Deus. E já desde a minha infância, saber o que eu queria, claro, era importante para mim. E graças a Deus estamos aqui, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus, é verdade, temos que agradecer. E o seu percurso? Como é que chegou aos prémios que gracejou, né? Bem, que nós sabemos? Qual é o seu percurso acadêmico, profissional? O meu percurso acadêmico
Na verdade, eu fiz o ensino médio no Macarenco, né? Depois eu fui para a faculdade, metodista de Angola. Sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, muito competitiva. E já desde o ensino médio eu pensava internacionalizar a minha carreira, né? Eu me lembro perfeitamente que no ensino médio, a primeira vez que eu tentei participar de um concurso a nível internacional foi para Dubai, mas infelizmente não consegui, né, dar o acesso ao concurso porque não tinha competências ou equivalências necessárias para fazer parte daquele concurso. E assim foi, né? E desde muito cedo sempre olhei para o lado profissional. Me lembro perfeitamente na faculdade que eu comecei a trabalhar com os professores e já participava do ambiente do ateliê. Acho que um dos primeiros ateliês em que eu tive a honra de poder passar foi do arquiteto Cidade, a Mukongo Ateliê. Eu ia sempre para o ateliê às vezes, né, para poder aprender, para poder beber daquele ambiente. Então isso a partir de que ano do curso? Bem, comecei a prestar serviço para os professores a partir do segundo ano. Foi no terceiro ano em que já estava assim a espreitar com uma certa ousadia vários ateliês. Inclusive eu enviava portfólio, currículo em toda a parte, também fórum mandava. Então este é o percurso, né? Quando tu tens uma visão, claro, tu tens que ser produtivo, ambicioso até conseguires chegar aonde tu queres. E lá chegou. E o prémio? Vamos falar do prémio. Eu acho que ainda não cheguei. Do prémio, para motivar aí quem pensa que é impossível. Eu acho que ainda não cheguei. Né? Como é que foi esse processo daquele prémio? Na verdade, foi um dos concursos que havia participado, no concurso Banga. Bem, quando eu ouço a palavra concurso, já mexe comigo, já mexe com as minhas emoções. Porque mais do que o prémio, né, eu sei que lá vou extrair alguma coisa importante, um conhecimento importante. Então foi, acredito eu, no quinto ano, já não me lembro bem a época, em que o Grupo Banga anunciou este concurso. Bem, eu não fui muito pelo prémio, não fui muito pelas regalias que o próprio concurso iria dar. Claro, é importante, não estou aqui a dizer que não é importante, é importante. E aceitei entrar. E quando fui notificado, olha, Tofel, tu foste o vencedor. Claro, fiquei muito, muito feliz. E o trabalho teve o percurso que teve o percurso que teve, e até hoje tenham recolhido alguns frutos disso. Sem dúvida de valorizar, e eu aqui vou deixar o apelo para mais arquitetos fazerem aí essa corrente, aqueles que gostam, os competitivos, que querem ver também o seu trabalho internacionalizado, e mais do que tudo é o bom nome dos arquitetos angolanos que é levado pelo mundo afora, né? Mas hoje vamos falar, e também eu apresentei-lhe esse tema porque vou vendo um bocadinho daquilo que são os seus projetos. Exatamente. E percebi que são projetos onde valoriza muito a questão cultural, a identidade cultural. Exatamente. Né? E como no nosso programa nós também valorizamos essa identidade cultural, e aliás já tivemos aqui alguns episódios onde abordamos sobre essa questão, o do arquiteto José, o do engenheiro João, o arquiteto João Mário também, onde tocamos nessa questão da cultura. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre a incorporação da identidade cultural nos projetos arquitetônicos, design, enfim. Como é que vê essa questão? Como é que ganhou incutiu essa característica nos seus projetos? Antes de mais, como é que você olha para o nosso contexto de cultura, de valores culturais? Bem, na verdade, nós somos agraciados por termos uma cultura bastante rica. Isto é bem verdade, desde dança, música, hábitos e costumes, culinária. Então, nós somos ricos, ou seja, temos uma herança realmente, está lá intacta. E cabe o interesse do herdeiro, neste caso que somos nós, desde engenheiro, arquitetos, irmos à busca
deste elemento, saber interpretar e saber representar. Porque eu acho que às vezes a grande dificuldade é isso, principalmente olhando para o setor da arquitetura, que é olhar para um elemento cultural, extrair de alguma informação lá e representar arquitetonicamente sem ferir. Eu até, quando olho para arquitetos mais jovens, né? Porque às vezes fica-se com aquela falsa ideia de que os mais jovens não ligam nada para aquilo que é a identidade cultural. Fica-se a falsa ideia, na realidade, sim, né? Realmente fica. E quando vemos arquitetos muito mais novos, mais jovens, a fazerem disso uma bandeira, né? É sem dúvida um diferencial. E essa, no fundo, é a luta de muitos de nós, né? É olhar para um produto da arquitetura em que ele também esteja ali materializado os nossos valores culturais. Exatamente. Como é que tem sido? Como é que encontrou esse fio ali? Bem, tudo parte de o porquê. Claro, várias vezes vou citar aqui o meu percurso a nível estudantil, porque foi lá onde começou tudo. A curiosidade e o desejo de sempre querer fazer diferente e é que me levou muito para este lado, né? Quem eu sou. Porque para poder expressar a identidade que eu tenho, partimos de uma pergunta: quem eu sou? Para onde eu vou? E às vezes os professores davam programas de projeto e eu olhava para o programa e via que é a mesma coisa, a mesma instalação sanitária que eu vou fazer é o mesmo que o meu colega vai fazer, então como é que eu posso quebrar este paradigma? E como é que eu vou fazer algo diferente, apresentar e as pessoas aceitarem sem ferir o programa que está a ser proposto? Então foi a partir dali de várias perguntas que eu decidi melhor olhar para um outro horizonte, né? E claro, sempre que falávamos do elemento conceito, eu acho que é a partir dali onde surgia a verdadeira intriga, né? O conceito. Ok, qual é o teu conceito? E foi a partir Atenção dali... aqui, para nós arquitetos, não ter conceito é quase um crime, né? Algumas faculdades massacram mais do que outras. Sim, realmente. Porque... Eu, pelo menos, fui docente, o estudante que me aparecia sem conceito, olhava ainda primeiro pensar. No fundo, aqui, só para esclarecer os nossos espectadores, né? O conceito, no fundo, é o argumento, é a poesia, é o encantamento, é aquilo que vai fazer despertar a nossa criatividade, que vai chamar, no fundo, a musa da criatividade. Exatamente. É verdade. E para tu poderes alimentar o conceito, tu tens que ter uma margem de conhecimento, né? Uma margem de análise de crítica, de balancear e representar isto como deve ser. Então foi a partir dali, eu para ser sincero, eu sempre tive algumas intrigas com alguns professores por causa de como representar o trabalho. Né? E foi a partir dali... Eu até dou um parênteses só, ainda nesta questão do conceito, só para as pessoas terem bem noção, o que define uma obra de um arquiteto e de alguém que não é arquiteto, certamente é esse detalhe. Sim, este detalhe Quando você vê aquele edifício que parece uma folha, houve um arquiteto que disse: o meu conceito vai ser a folha, né? Exatamente, sim. Quando você vê, por exemplo, um edifício que parece uma tartaruga, sei lá o que, as coisas mais absurdas, né? Exatamente. Que vai remeter para uma imagem, certamente houve um arquiteto que foi olhar sobre esse conceito. Exatamente. Então isso é o nosso diferencial. E claramente aquilo criava várias intrigas dentro da sala de aula, porque tinha certos professores que já vinham com um certo paradigma montado e os alunos tinham que dançar esta música. E eu sempre fui autoritário dos meus trabalhos, né? Sempre procurei, ok, este é o meu trabalho, ok, vou aceitar a música do professor, mas... caro professor, eu penso dessa forma. E graças a Deus, o tempo da faculdade foi uma época em que eu explorei bastante este lado criativo e até agora continuo a explorar por intermédios de concursos que eu tenho participado a nível internacional e não só. Então é desta forma que eu procuro me encontrar, né? Não posso determinar que eu já me encontrei, que eu procuro me encontrar. E olhando para o panorama internacional, por acaso foi algo que me despertou o seguinte: ok, eles gostam da tua vibe,
Então é isso, tu tens que trazer algo diferente. Então o concurso te traz essa análise crítica, né? Não é só de fazer o bonito, de fazer o diferente. Porque eu sei que não são todos os projetos que vão ser aqueles projetos mirabolantes, uau, né? Naturalmente, porque estar em frente de um papel para poder fazer algo diferente é um trabalho, tudo parte de uma certa referência. Então é nesse sentido que eu procuro levar a... E quando falamos de identidade cultural aliada à arquitetura, como é que você vê esse processo criativo? Como é que você pensa que elementos da cultura angolana, no caso, você achou relevante, né, trazer aos seus projetos? Ok. A pergunta é interessante porque é uma pergunta que eu me faço todos os dias, sempre quando eu estou perante um projeto, porque existem vários desafios lá que eu sei que, de acordo com o podcast, nós vamos poder falar. Mas cada projeto eu procuro sempre, primeiramente, atender a necessidade, né, que é o objetivo. Bem, o conceito, ela também está lá, né? Está lá, mas eu procuro filtrar ela no sentido de saber representar ela para a necessidade do programa ou do projeto. Por exemplo, programa cultural, por exemplo, do edifício cultural. Claramente que me dá uma margem de poder explorar vários elementos, por exemplo, da música, dança, cores, gastronomia, de saber olhar para esses itens e representar ela como deve ser. Não é que o edifício vai ser concretamente, vamos lá... Do formato do fundo de milho, né? Pode ser amarelo. Sim, pode ser amarelo. Então não é bem por ali. Porque a grande dificuldade da arquiteta, por vezes, não é só definir o conceito, é mesmo a representar. Representar o conceito. É mesmo a representar o conceito que é uma grande dificuldade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no episódio em que falamos com o arquiteto José, sobre aqueles elementos da arte sona, que agora é patrimônio da humanidade. Da humanidade. O exercício que ele fez é traduzir aquela forma, né, em elementos decorativos. Penso que havia ali também algumas coisas ligadas ao próprio enquadramento urbano. Também tens feito essa investigação? Por exemplo, nós sabemos que a cultura tem vários domínios, né? Exatamente. Até a própria forma como nós, angolanos, sobretudo nas aldeias, construímos as nossas aldeias, os seus formatos. Ainda hoje, numa discussão, falava com alguém sobre a questão, o conceito de ter uma casa de banho no exterior da habitação, a nível de uma aldeia, né? Do ponto de vista não só simbólico, como também estrutura social. Exatamente. O que as suas reflexões vão a esse nível também, do ponto de vista da nossa cultura, o nosso modo de estar, enquanto os povos angolanos? Sim, vai. E é muito desafiante, porque não é fácil, né? Primeiramente, parece que dá a sensação que tu és o único a ir para aquela tendência. E explorar esses elementos como o sona, olhando para conceitos como fratais, língua, é meio difícil de dança, ter padrões vestuários, samacacas, etc. É difícil às vezes olhar para esta tendência ou para esta temática, caminhar, porque vai existir várias questões, né? Vai existir várias perguntas. Será? Porque é um trabalho de longo prazo, né? Talvez onde eu terminei, claro, alguém vai ter que vir dar um suporte. Eu lembro muito bem, acho que foi há meses atrás, com o arquiteto Elídio Daio, que eu tenho uma honra de citar aqui o nome. Também? Eu tenho aqui a maior honra de citar o nome dele. E ele havia-me chamado a atenção acerca desta tendência. Mas a pesquisa que eu tenho feito aqui... Mas chamar a atenção como assim? A chamada de atenção que ele tinha me dado é referentemente ao debate do conceito. Como representar isto. Né? Como representar isto e como materializar isto. E até porque o conceito, ou melhor, os elementos culturais,
eles podem ser representados em três dimensões. A dimensão física, a dimensão simbólica, a dimensão, até certo ponto também a dimensão espiritual. Claro. E falar do africano sem falar de espiritualidade, desconectar. É meio que impossível. Então, representar estas temáticas todas não é fácil. Mas o que eu tenho feito até aqui é trabalhar de forma específica, posso assim dizer, né? Tem projetos que eu volto mais para o sentido formal, tem projetos que eu volto mais para o sentido espacial. Tem projetos que eu procuro mesclar os três elementos, né? Espacial, formal e estética. Então isso depende muito. É um processo que vai exercendo, que tu vais exercitando até tu ganhares a pedalada. Pronto, eu sei que nesses concursos que ganhou, o diferencial foi exatamente essa questão, não? Em alguns deles. Sim, foi. Qual foi os conceitos que usou no caso? Bem, o conceito e as próprias heranças culturais que usou. Sim, da cabana de arte em que a cabana, melhor, a Banga, né, o grupo Banga teve o privilégio de poder organizar. O conceito que eu havia usado é MSEC, né, em que... Mas antes de tudo era bom fazer uma breve síntese do que era o concurso, para as pessoas perceberem. Bem, o concurso visava... Cabana de arte, mas era o quê? Sim, o concurso visava, primeiramente tinha um tema, né, que é a busca da identidade, e nessa busca da identidade levantou-se um programa em que os concorrentes, os estudantes, arquitetos eram desafiados a buscar conceitos locais e saber representar ela e assim seguindo para uma temática que talvez poderia ser uma identidade, né? Então esta era a visão do concurso e já num projeto eu busquei reunir dois temporais, posso assim dizer, que é o contemporâneo e que é o vernacular. Né, em que quem tiver eu até projeto... digo, falou aqui num ponto vernacular, eu acho que falar de identidade cultural sem falar de vernacular é meio que impossível. Porque até a forma como nós construímos, né, nas nossas aldeias e tal, né, a forma mais natural tem a ver com vernacular. Exatamente. Okay. Então foi buscar essas duas componentes. Sim, essas duas temáticas, o contemporâneo e o vernacular. E também aquilo que eu chamo de meio social, né? Os hábitos e costumes que nós temos dia a dia. E tudo, o aspecto formal do objeto do edifício partiu desta disputa, né? Desta disputa do que é vernacular e do que é contemporâneo. E graças a Deus, eu acredito que não é o fim, né? Porque se a arquiteta me pedir aí um Mas apaixonou-se pelo projeto, sim, pelo menos. Eu sou daquelas pessoas que eu acho que um bom projeto é aquele que o autor se sente apaixonado. Seguro. Eu até costumo dizer, uma boa referência, se o projeto tem algum valor ou não, é você, o autor, sentir-se realmente apaixonado. Exatamente. Uau! Conseguiu pelo menos dizer uau! Sim, eu consegui. Porque tive vários protótipos. Vários protótipos. Eu acredito que brevemente um dia chegarei de publicar estes protótipos, vários, porque não parou por aí. Foram vários protótipos em que depois eu não disse, não, este tocou minha alma. Ok. Então é esta que deve ir. A poesia está toda aí. Sim, depois é porque eu coloquei ela no sítio estratégico, né, que é onde é o antigo edifício que foi destruído aqui no centro da cidade, o Quinaxis. Então foi a partir dali que eu senti, não, eu acredito que esta minha cabana... Ou seja, o sítio, vocês podiam escolher sim, qualquer sítio? Sim, podíamos escolher qualquer sítio. Então foi a partir dali que eu disse, não, o sítio que eu quero que o meu objeto se encontre é aqui. E foi diferente, porque não era algo tão grande, o desafio era produzir algo a mais ou menos de 20 metros quadrados e com uma fachada de 7 metros, em que o projeto tem uma forma circular e a fachada, aquela fachada alta é propositada, porque o que nós vemos hoje atualmente, as nossas casas têm a fachada, normalmente nós angolanos, né, queremos
produzir um elemento cultural bonito fora, moderno, mas dentro das nossas habitações, às vezes, temos hábitos e costumes totalmente diferentes daquilo que apresentamos fora. Comemos fora, em vez de termos uma cozinha, digamos, que vai atender... Isso aí é o debate dos milhões. Vai atender a nossa necessidade, mas temos aí a cozinha americana, mas temos aí a nossa marquise. Então foi nesta tendência, ou neste âmbito, que eu procurei como é que eu vou representar isso de forma física. Então, produzi uma fachada alta, a simbolizar o que é contemporâneo, e por detrás eu tenho uma coisa totalmente que mostra que... Cuja referência são as construções nas aldeias. Sim. Então era o porquê daquele design. E claramente que teve o sucesso que teve. Felizmente. E houve o outro concurso que participou com a colega, né? Sim, o outro concurso foi em Barcelona, pela Fundação Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, foi um concurso, digamos, de milhões, de várias, estávamos todos assim expectantes, né? Mas foi um concurso muito bom em que levamos os nossos trabalhos do final do ano da faculdade, okay. E graças a Deus tivemos boas notificações na parte deles. Embora que não chegamos até a final, a minha colega teve o privilégio de poder passar para uma outra fase, eu também tive, mas na terceira fase, posso assim dizer, ela foi e eu não pude lá estar. E lá ficamos, e foi uma grande honra, ai minha língua, uma grande honra representar Angola e o mundo, não só o meu nome, né, mas os arquitetos júniores, posso assim dizer, ao mais alto nível. Bem, eu faço votos que não fique por aí, né? Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas que me alegro com o sucesso disso. Realmente foi uma grande honra. E devemos cultivar esse sentimento sempre que um nosso irmão, um angolano, um africano atinge outros patamares, tem que ser mesmo motivo de orgulho e, se pudermos divulgar o máximo, melhor, porque somos nós, cada um que vence é um de nós que carrega toda uma cultura, toda uma identidade. Isso não tem como. E naquilo que são os projetos que faz atualmente, como é que pensa, né? O que é que sugere também a nível daquilo que é arquitetura que se faz hoje em Angola, essa dualidade, né? De trazer elementos contemporâneos e às vezes até muito internacionalizados e aquilo que é a nossa forma de estar. Bem, como é que tem visto isto? Na verdade ainda existe um certo conflito, que é a aceitação. Realmente a aceitação. Aceitar os projetos serem aceitos por vezes pelos nossos próximos, né, irmãos, etc., às vezes é muito complicado, porque nós temos, se eu tentar implementar um elemento vernacular, por exemplo, um tijolo de barro, uma mesa de barro, as pessoas têm tendência, mas isso é para pobre, isto não faz sentido para nós, então, porque as pessoas também já vêm com uma bagagem de referências. Estigma, né? Com uma bagagem de referências. Eu acredito que a arquiteta tem essa experiência, mais do que eu. Tem aqueles clientes que já vêm com a imagem do Pinterest, falam, não, eu quero isto assim. E de um a 10 tu não vais ver. Quase que ele vem já com a casa feita. Sim, eu ainda acho que com essas coisas da inteligência artificial, qualquer dia o cliente traz mesmo já a casa. É um desafio. Só que diz, olha, já está aqui a minha casa, eu pedi lá no software como é que eu quero, agora preciso dos desenhos técnicos para desenhar, para construir, né? Então aceitar, o público, neste caso, aceitar esta tendência ainda é um problema, porque tu tens que educar a pessoa, tens que namorar o cliente, convencer, e não passa só por ali, né, no momento em que eu estou de frente ao cliente. Tem que ser algo mais abrangente, né? As academias, as universidades também têm um papel importante a ilustrar o jovem arquiteto, né? Não só o jovem arquiteto, mas ao longo da sua vida acadêmica, não sentiu que esse fosse um elemento... Em falta? Em falta não digo, esse elemento esteve presente a nível do programa curricular? Não.
Não, eu não Então me até lembro. nós mesmos temos que nos rever. Eu não me lembro Claro, não posso aqui apenas dizer só por. E via da boa parte dos professores Vontade. aquela vontade. Mas o programa é tão rígido que o caro professor, coitado, não tem uma outra autonomia também para autonomia fazer de a poder alteração. trocar. A não seja nas semanas de arquitetura, em que nós talvez tínhamos essa liberdade criativa de mostrar alguma coisa que não vai muito ligada ao programa da universidade ou da escola. Então o desafio é a aceitação, né? Nem todo mundo vai aceitar o teu projeto com várias cores. Nem todo mundo vai aceitar uma mesa, sei lá, queimada ou de tábua ou de barro. Nem todo mundo... Quer dizer, as pessoas estão habituadas com aquilo que é normal, com aquilo que é normal ou moderno, Mas divulgar também a sim, referência da comunicação social. exatamente. Né? E trazer aquilo que talvez as pessoas não estão habituadas a ver, às vezes cria um certo incômodo até ela aceitar. Então, Mas também há aí uma incompatibilidade, porque por um lado as pessoas não aceitam, mas por outros comportamentos e os modos de estar também não são compatíveis com aquilo que é tão moderno. Né? Exatamente. Falávamos há bocado da questão dos banheiros, né, dentro de casa. Há zonas rurais que se tu propuseres uma habitação com os banheiros no interior, provavelmente as pessoas não vão querer, né? Vão se sentir, mas entretanto vão olhar, se propões esse modelo com material vernacular, mas epa, então já está a vir nos trazer uma coisa e traz mais... Que é estranha. E passo aqui a referência também da arquiteta Miriam Camarém, que eu partilho muito, quer dizer, que eu sigo bastante. Ela é apologista de uma temática totalmente diferente, olhando para o designer, né? Porque quando nós falamos de designer, principalmente arquitetónico, tentamos olhar diretamente para aquilo que é moderno. O moderno, claro, quando estou a falar de moderno, a primeira coisa que vem na nossa mente é o ocidental. Né? Então, ela partilha do que o design moderno não está linkado ao Ocidente. O moderno não é simplesmente... Sim, o contemporâneo. Não está ligado àquilo que simplesmente o Ocidente apresenta, o design moderno que o Ocidente apresenta. Então podemos também ter estruturas vernaculares com um design moderno, mas da nossa forma. Atenção, aí está. Eu pelo menos, das várias reflexões que vou fazendo, eu acho que o mundo está num momento muito especial, né? Para o bem e para o mal. Em que... defende-se tanto, em outras latitudes inclusive, eu penso, eu sou. Né? Se eu penso que sou isso, eu sou. E as pessoas se caracterizam daquilo que pensam que são. Exatamente. Tudo bem. Mas era bom também assumir isso até ao extremo da arquitetura também. Então eu sou de Angola, tenho os meus valores, então que tal colocarmos isso na nossa colocar arquitetura. isto em prática. E na realidade nós já vamos vendo, por exemplo, a nível do design, alguns sinais, sobretudo nos espaços de restauração. Né? Sim, sim. Na restauração já se vê vários restaurantes que vão buscar algumas referências, algumas temáticas mais ligadas à nossa cultura, desde o mobiliário mais rústico, né? Cor também. A cor. A nível do design, realmente, eu, por exemplo, vou notando que há aqui alguma evolução. Sim. E restaurantes com algum requinte, né? E que fazem esse mix entre coisas mais contemporâneas com coisas mais tradicionais, mais culturais, né? Então quer dizer que há aqui um caminho, só que esta tendência ainda não é tão forte do ponto de vista da arquitetura do edifício. Exatamente, né? Sim. E quanto a isso, eu acompanhei algum trabalho teu, não sei se era da tua autoria, em que lançavam penso que era algum produto ligado ao design de interior, com coisas ligadas à cultura, né? Sim, na verdade aqui é uma parceria com um colega meu, o Delcio Caiaia, que é um artista designer gráfico, e designer gráfico, neste momento ele está em Portugal. Ele tem esta vibe, né? O afrofuturismo. E claramente ela influencia-me bastante, eu também influencio-lo bastante, até porque também ele é arquiteto, mas o posicionamento dela atualmente é como designer gráfico. E
temos desenvolvido alguns protótipos, né, no sentido de design de interiores, olhando para o afrofuturismo, né, de matriz africana e para o espanto, né, claro, não somos os únicos do mundo, temos a inteligência artificial que tem também dado muito a falar acerca disto, mas não paramos por aí, estamos sempre a produzir. Claro, não é só produzir de forma aleatória, né? Toda a produção parte de um conhecimento, de uma investigação que Qual é a base que vocês usam do ponto de vista da cultura? Qual é a cultura que vocês absorvem elementos do ponto de vista da pesquisa? Eu não vou falar dele, né, do sentido do qual a pesquisa que ele utiliza. Vou falar de mim. Eu tenho mais assim a mente aberta, né? Muito mais a mente aberta. A cultura pode estar desenvolvida tanto para Luanda, tanto para Benguela, tanto para Huila. E, claro, não termino por aí, também a nível internacional. Até dizia, sim, é aí onde eu queria perguntar se cingem só a Angola ou a outras culturas africanas. Há outras culturas africanas. Okay. Por exemplo, temos uma nossa cultura, por exemplo, a Congo, ela é muito vasta, não termina só aqui em Angola. Mas vocês usam o quê? Os elementos que vão buscar são o quê? Dos tecidos? São objetos do dia a dia? Bem, na verdade nós procuramos buscar de tudo um pouco, né? Tecidos, pelo menos eu adoro ver matriz estampada em tecidos e eu parto muito de tirar estes elementos e saber se representar, ou mesmo com que este pano faça parte do corpo do edifício, e também linguístico também, né? Temos aí o Sona, que a arquiteta já citou. Então é de tudo um pouco, né? A ideia não é se fechar, né? Porque estamos numa fase de descoberta até ganhar um fio lógico e falar que não, olha, acho que a nossa missão terminou por aqui. E eu costumo dizer, o melhor de tudo nem sempre, pelo menos eu já cheguei a essa conclusão. O melhor da vida não é você atingir o objetivo em si, mas é construir o percurso. Exatamente, é o gozo sim. deste percurso da investigação, de projetar a sua vida, traçar estratégias, de criar boas relações humanas. Exatamente, né? exatamente. E depois o objetivo alcançado é mesmo só a cereja no topo do bolo e um marco para passar na fase seguinte. Exatamente. Né? Porque depois de nós, o ser humano tem essa particularidade, chega num ponto, ok, alcancei isso, está bem. Agora, qual é o próximo desafio? Sim. E é aí onde eu pergunto, quais são os desafios que tu vês neste domínio de trazer a cultura para a arquitetura, para o interior? Que desafios é que tens percebido? O desafio eu posso dividir ele em duas partes. O desafio técnico, né? O desafio técnico e o desafio, digamos, o social. Né, que eu já frisamos aqui um deles aqui, né, que é a aceitação das pessoas e como é que o cliente vai receber, como é que as pessoas vão olhar para aquilo, vão achar aquilo estranho. Já o técnico, ainda nós temos poucas, digamos, bases olhando para a questão técnica, né? Que isto é feito assim, porque é feito desta forma. Ou seja, a componente da investigação. A componente da investigação desenvolver científica. as metodologias. Exatamente. E claramente que na faculdade eu não tive, pelo menos eu, né, eu não me lembro, não tive este privilégio de olhar para a componente da questão investigação científica olhado para a componente vernacular. Né, parte da tua iniciativa, tu ires. Por isso é que o arquiteto tem que estar sempre a viajar, mesmo que for aqui no Quando Cubango, é o que eu digo. Alguma coisa, tu tens que ir lá e claramente fazer registros fotográficos é muito importante. E é nesse sentido, né? A questão técnica ainda é, digamos que meio pobre. Podíamos produzir um Nelfer, olhando para a questão técnica vernacular, introduzir isso para as faculdades. Então, vernacular e não só elementos próprios da cultura. Sim, da cultura. Eu, por exemplo, o que me chamou a atenção, o meu problema é mesmo já o tempo que fica curto para tantos assuntos que surgem nessa cabeça. Que me chamou a atenção, que eu refiro sempre que abordamos essas temáticas,
é a diferença do ponto de vista da metodologia construtiva de região para região, mesmo só começando pelo território nacional. Exatamente. Né? A forma como se constrói uma casa numa aldeia no norte, no centro, no sul, até a própria tipologia da habitação, como é que ela é partida, o tipo de material, né? Ou seja, uma diversidade muito grande. E em outras latitudes, às vezes presencia evolução tecnológica que parte desta solução praticamente elementar, vernacular, né? Vernacular, sim. Em que esses estudos depois produzem elementos já mais consolidados. Exatamente, né? E levando a outras questões, outras questões. Outros paradigmas. E aqui também a própria questão depois industrial. Exatamente, da produção, sim, por exemplo, do ponto de vista local. Do design. Eu ainda lembro-me do tempo, não sei se foi deste tempo, eu falo sempre naquelas cadeiras, o dia que encontrar uma vou comprar de certeza, mas não sei se vou encontrar. Nem que encontrar na casa alheia, vou perguntar se não me vendem. Que eram umas cadeiras com uma estrutura metálica, com fitas. Eu estou à procura, onde é que eu posso encontrar uma coisa? Eu me lembro, né, na Cuca tinha uma fábrica que produzia essas cadeiras, 2006, 2005, 7, desapareceram 8. as cadeiras. Eu via bastante essas cadeiras de várias cores, de várias cores, estendidas. E eram belíssimas. Imagina aquilo numa piscina moderna e tal. Sim, epá, uma coisa brutal, né? Sim. Aqueles, enfim, ou seja, há muito trabalho ainda a ser feito. E do ponto de vista da indústria também. Exatamente, sim. Está aqui o desafio para a produção industrial de móveis, aqueles banquetes de peles de cabrito, né? Sim. Que hoje até no design, quando se fala no design rústico, quase que tem que ter. E também eu acredito que poderia-se implementar políticas públicas, não sei se o termo correto é este, arquitetónicas, que todo edifício talvez poderia ter um elemento, digamos, cultural. Eu acho que poderia fazer bem, incentivar muitos e muitos arquitetos de certa forma olharem para esta temática. Então é por ali, ainda tem-se muito trabalho para se produzir, a ser feito. Achitofel, agora isto já é uma pergunta, como já estamos a caminho do grande final. Quais são os desafios que tu vês? Isso já é uma pergunta mais pessoal, do ponto de vista da carreira do arquiteto, né? Quais são os desafios que tu sendo tens jovem, sendo jovem, olha, claro, não sou velho. O desafio, primeiramente, às vezes é o conflito de gerações. Acho que esse é o primeiro desafio. Antes de falar de que eu ainda sei, internamente entre arquitetos? Sim. Eu acredito que não sou o único a passar por esta dificuldade, é o conflito de gerações. E claramente... Mas quando fala esse conflito de gerações, fala o quê? A não aceitação de uns com os outros, a não interação? Sim, a não aceitação. E também... Vou provocar, não será medo? Não. Porque a juventude está muito talentosa. Não, a questão é ter nem o medo. Estou a brincar, é só para provocar os mais velhos. A questão é ter Temos que provocar. A questão é ter nem o medo. É aquilo que eu estava a dizer. O grande desafio é, primeiramente, o conflito das gerações. Tu te posicionares, né, de que não, eu penso dessa forma. Porque nós arquitetos somos muito de que eu sou o arquiteto, eu fiz isso e você deve seguir a risca aquilo que eu fiz. Então, para nós respeitar a individualidade exatamente dos mais novos, dos mais velhos e vice-versa. Então, para tu venceres esse desafio, eu acho que tem uma coisa aqui que a universidade me ensina, caráter. Tu tens que ser humilde e saber o momento certo. Isso é em casa que você sim, e saber... Nossos pais é que nos ensinam. Exatamente. E saber o momento certo. Quem não tem que ir lá procurar a mãe, o pai para lhe ensinar. É assim que se aprende humildade. E saber o momento certo para poder... Ok, este é o meu tempo. É como meu pai sempre diz, olha, filho, espera te apresentarem. Porque se não te apresentarem... Disse, humildade é em casa. Se não te apresentarem, tu não falas nada. Humildade é em casa. E algo que eu aprendi muito com a minha mãe é, Tofel, faça o teu trabalho e deixa com que o teu trabalho fale.
Então, mais do que estar aqui a falar, é porque talvez a arquiteta, e creio piamente nisto, viu os meus trabalhos, as pessoas veem o trabalho e dão esta credibilidade. Senão não teria talvez o poder de estar aqui a falar. Então é isto, o desafio primeiramente é a posição. O posicionamento. O posicionamento, né, do arquiteto jovem para não ferir a outra geração. E a outra está aberta a acolher. Sim, aberta em acolher. Todos nós começamos aí. A solidariedade é muito importante. Aberta a acolher as informações que a outra geração passa para ti. Né? Eu acredito que o grande desafio é este, fora a capacidade de poder representar algo diferente de uma outra geração, em que talvez a laje antigamente era curta, agora já pode-se alcançar 3 metros. Isso são aspectos técnicos que, mais cedo ou mais tarde, querendo a outra geração ou não, vão ser implementados. Mas quando fala desta questão de conflito intergeracionais, não tem encontrado esse acolhimento? Não, por acaso eu tenho. Por acaso eu tenho, graças a Deus eu tenho. Mas também já passei por momentos em que falaram para mim, isto não vai funcionar. Isso aí, a vida é feita a vida é feita de não. Isto daqui não passa. Mas isso, a vida é feita de não vai funcionar. Sim, sim. Mas neste quesito, por exemplo, o que é que há essa dificuldade que você identifica? Como é que você acha que essas barreiras podiam ser vencidas? Persistência, consistência e seres, digamos que, firme naquilo que tu acreditas, porque chega um momento da arquitetura... Essa observação que tu fazes, claramente, se calhar pode haver outros que o façam, né? Sim, sim. Tu tens que Mas acreditar uma no das trabalho coisas que eu fazes. digo sempre às pessoas, a melhor forma de chegar ao coração de qualquer um, até o coração mais gelado que possa existir, é a humildade. Exatamente. Saber tocar, eu costumo dizer, a humildade é a arte de saber tocar a alma do outro. Exatamente. Humildade e empatia. Não ter preconceitos, aquele preconceito de que não, como o outro está lá mais acima, vou-me recolher, porque ele não vai olhar para mim, não. Vá com humildade. E a humildade às vezes é chegar a um mais velho e dizer, olha, eu sei que o senhor tem muito para aprender. E eu hoje trouxe o meu caderno de desenho, vim sentar e aprender consigo. Vai quebrar o gelo. Depois ele também vai ver que afinal... há potencial. Se ele for humilde, não, a questão maior até não é ainda o potencial, vai perceber que também pode aprender muito com a geração mais nova. Eu, por exemplo, o que eu vejo que a geração mais nova tem muito a ensinar é uma mente muito fértil, muito criativa. Muito criativa. E eu acho que as gerações mais velhas vão ganhar muito. Eu não estou a dizer que não há essa abertura, porque eu felizmente sou daquelas pessoas que eu dou-me com todo mundo, jovens, mais velhos. Como vou sempre ter com as pessoas com humildade, encontro sempre acolhimento. Exatamente. Então nunca vi essa barreira, sendo muito franca. Mas isso é a perspectiva que eu tenho e a forma como eu vou chegando às pessoas. Exatamente. E com isso quero dizer o quê? Que é importante às vezes saber chegar e as pessoas abrem-se. Exatamente. O segredo é a humildade. E, de facto, a geração mais nova tem essa particularidade, muito criativa, um pensamento muito acelerado, mas também os mais velhos têm uma coisa fantástica. Já viveram muito, já conhecem muito, já têm cautela, têm essa questão de... E essas duas visões, para mim, constroem situações fantásticas, porque a questão da criatividade e o pensamento acelerado é que nos descuidamos às vezes de alguns detalhes. Exatamente, arquiteto. Escapam-nos alguns detalhes. E um pensamento não tão acelerado é detalhista. Ele já vai dizer, olha, neste ponto, vê isso. Está a ver? Ou seja, no fundo o que eu quero dizer aqui é que podemos construir todos juntos, mais velhos, mais novos. Exatamente. Todos, não importa quem quer que seja. O outro lado é a humildade. Podemos construir uma sociedade mais rica, mais estável, porque certamente ninguém sabe tudo que não precisa aprender. Exatamente. E ninguém não sabe nada que não tenha nada para ensinar. Exatamente. Então, ou seja, todos temos o que aprender, o que ensinar. Então, Aquitofel,
tem uma última palavra para fecharmos aqui o nosso Bem, a programa? última palavra é que, para quem é arquiteto, continua sendo arquiteto, porque mais do que ser arquiteto mesmo, todos os homens, de uma forma geral, somos todos aprendizes, né? Acho que colocar simplesmente a nossa profissão para frente já deixa com um certo ego de que não, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou doutorado. Por vezes nem isso, principalmente para a nossa área de arquitetura, temos que ser mais humanos e aí pacíficos, saber negociar. E só depois é que o título vem, né? Não, fulano de tal fez isso, fez isso, fez isso. Mas as informações que às vezes chegam para nós não é ainda o título, é algo que ele fez. Então, o caminho do sucesso é esse, quando nós soubemos, nesse caso, ajudar e também comatar, posso assim dizer, as necessidades do próximo. Ok, muito bem. Olha, resta-me agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Muito, mas muito obrigado. E Ectofel, eu te desejo, como sempre, o melhor dos sucessos. Obrigado, arquiteto. Também desejo. Que leves realmente esse nosso nome dos arquitetos, esse nosso nome da Angola para fora deste mundo, para mostrarmos realmente que nós temos isso. Eu digo não porque só por dizer, porque eu convivo realmente com muita gente brilhante, muita gente capaz, muita gente capaz. Claro, alguns se calhar vão brilhar mais, porque alguns têm essa missão não para brilharem para eles mesmos, mas para iluminarem os outros. E alguns com certeza vão ser o suporte para ajudar aquele a brilhar. Não faz mal, ou seja, todos são importantes nessa equação. Exatamente. Então, até um próximo podcast. Estamos juntos. Obrigado. Um beijinho.